Oi amigos, tudo bem aí? Tudo bem aqui. Bem-vindos ao Novos Estúdios e o Dr. Só Te Arrego. A gente está recebendo muitas consultas de ajuda para programar aquela viagem dos sonhos e hoje a gente vai fazer uma demonstração prática de como que é entrar na nossa mente e como que a gente faz uma pesquisa. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma pesquisa de pontos, mediante consulta de um colega, para achar as melhores opções para viajar num período determinado. Então, se você tem várias opções e um período que você quer fazer essa viagem, como que você acha a melhor oferta para chegar até lá? Como que você compara? Como que você utiliza mecanismos de busca? A maneira mais rápida e aquela que a gente usa com mais frequência é a seguinte. Acompanhem comigo, entre na mágica. Você só precisa de um papel, uma caneta para anotar coisas rápidas e apenas 2 mecanismos de internet muito simples. Vamos ver se vocês acompanham comigo. Você só precisa do Google Flights e, no caso das milhas da Latam, o programa da Latam, que é o Múltiplos Home. A consulta que nos foi colocada pede 3 opções: Austrália, Malta, na Europa, ou Montreal. Então, a gente tem 3 continentes diferentes para ver como que a gente chega lá pelo melhor preço e as datas específicas, que nesse caso são de junho a setembro. Muito bem. Como que a gente começa esse tipo de trabalho? A gente primeiro vem correndo aqui nas passagens de milhas da Latam e vê quanto que tá para chegar lá direto para cada um desses destinos. Digamos, de Curitiba para Malta. Indo 20 de junho e voltando 15 de setembro, a gente está falando de mais ou menos quanto? Coloca ali o destino, coloca a data, aguarda o sistema calcular e verifica assim, para começar, as referências, quanto que seria em datas ou valores próximos para ir direto a Malta. Muito bem? Com o papel e caneta você anotaria que para Malta, direto, 100 mil pontos. Então estaríamos dentro da proposta de 100 mil pontos, que é o orçamento dado pela nossa consulta do nosso colega que hoje nos pediu para achar a melhor opção entre Malta, Montreal e para a Austrália com 100 mil pontos, indo em junho e voltando em setembro. Malta daria para ir direto com 100 mil pontos, então já fica sabendo que dá para fazer direto para lá. É só escolher as datas nesse quadrinho. Sendo Malta a sua escolha, dá para ir direto. Como que a gente faria a comparação com as outras? Por exemplo, Sydney na mesma data, a gente já verifica se está numa faixa de preço razoável para considerar a comparação com Malta ou se extrapola. Se para Malta a gente iria e voltava por 100 mil pontos, aqui o destaque do menor valor para Sydney seria 153 mil, foge do nosso orçamento. A outra opção da Latam em continente distante é Melbourne, o voo mais, um dos melhores voos e mais longos da companhia. Aqui a gente já baixa um pouco o preço e descobre, indo mais ou menos nessas datas de junho, mais ou menos lá, que pagaria 189 mil pontos. Ainda está fora, portanto, deixamos a opção da Austrália de fora nessa consulta. E quanto seria para ir para Montreal, por exemplo? Para Montreal, teríamos, sempre anotando no papel as referências, você vai fazendo suas marcações para não esquecer, se você puder. Aqui a gente já parte de uma faixa de 137 mil pontos, indo no dia 17 e voltando 17. No caso, a consulta foi solicitada para voltar no dia 15 de setembro mesmo, então Montreal direto a gente descarta. Malta também, estava com aquele valor, mas teria que alterar a data. Digamos que não possa alterar a data de retorno e tenha que ser 15 de setembro. Com esses valores, a gente está pagando bastante. Aí o que funciona aqui pra gente? A gente pode, de repente, usar um outro voo para chegar perto e comprar uma passagem por fora. Aí que a gente usa o Google Flights para adicionar a passagem com pontos. Se eu tenho um orçamento de 100 mil, eu posso, por exemplo, ver como é que seria para ir com pontos a Nova York, que é perto de Montreal, e comprar a passagem de Nova York até Montreal por fora. E aí a gente teria mais uma opção. Se a gente fosse também aí por junho, digamos 15, 18, e voltando lá em outubro, ou melhor, 15 de setembro, estamos falando de uma passagem de mais ou menos 4 mil. Cara, a passagem, talvez não valha a pena.
E se a gente então não fosse, veja, acabamos de verificar que Montreal está ficando complicado. E se a gente tinha Malta a 100 mil, por que a gente não pesquisa Londres também nas mesmas datas, comprando por fora Londres, Malta? Vamos ver quanto que custaria. Opa, 500 e pouco. 500 reais. Por 500 reais você vai de Londres a Malta. Então, talvez a gente possa procurar mais datas e valores de Curitiba a Londres, gastando muito menos do nosso orçamento. Por exemplo, 62 mil pontos, se pudermos ir nos dias 17 de junho com retorno em 16 de setembro, um dia após a data passada. Nesse caso, as suas anotações já vão contar com um custo de 62 mil pontos para ir de Curitiba a Londres em 17 de junho e voltando em 16 de setembro. E aí você compra por fora, conjugando certinho, chega no dia 18 de junho em Londres e volta de Londres para Malta. Ah, você pode aproveitar Londres, curtir, trocar a data aqui do seu retorno ou da passagem interna e curtir mais da Europa. Então, por 511 reais mais 62 mil pontos, você também faz a satisfação do seu plano, que era achar a melhor opção e o melhor custo-benefício para ir a uma de 3 opções numa janela de tempo. Então, você já teria, nesse caso, tudo anotadinho, porque você procurou todas as opções. Você já teria anotadinho Curitiba, Londres, Frankfurt, Madrid, Barcelona. Se você não fez isso ainda, eu te mostro como faz. Comparativamente, aqui nós acabamos de achar os 62 mil para ir a Londres. Quanto custaria nas mesmas datas para Milão, por exemplo? Desse modo, você tem a opção de ir a Malta, conjugando um passeio, quantos dias você quiser, numa das cidades europeias para a qual ela até voa. Acabamos de achar agora Curitiba a Milão pela mesma faixa de preço. Sempre vem aqui, se ele aparecer um preço muito alto, você diminui aqui a opção na organizar por preço. Esse aqui está um valor alto, digamos que no dia 15 seja um pouco menos, será? A gente seleciona e vai buscando as opções. Baixou de 50 para 35, voltando na data preferida. Então, você foi lá e anotou que para Londres pagava 62 mil nessas datas e para Milão paga 66 mil. Você faz a mesma coisa se quiser explorar e vasculhar todos os destinos da Latam na Europa. Frankfurt. Para Frankfurt, você também estaria dentro do seu orçamento. Digamos que você tem só um orçamento de 100 mil para ir sozinho fazer essa passagem. Aqui, para Frankfurt, você teria 62 mil cada um, sobrariam 38 mil pontos no seu orçamento para viajar mais uma vez, em ida e volta, para algum outro lugar depois. Você faz do plano de fazer uma só viagem, faz duas. Faz isso que a gente te mostrou. Procura as passagens lá, você veja que eu nem fiz o login, para dar até mais vantagens quando você tem status na Latam. Sendo um cliente Black ou Black Signature, você tem descontos e às vezes sai até por uma quantidade menor de milhas. Mas é assim que funciona. A gente, quando procura alguma coisa, tem várias opções, faz uma listinha. Essa é a busca rápida. Tem outras formas, tem formas mais complexas e buscas mais detalhadas, quando a gente quer algum destino mais difícil ou quando o lugar para onde a gente quer ir tem menos opções de hub. Mas trabalhando com o conceito de hub, trabalhando com as localizações, com as cidades próximas, tem que saber um pouco de geografia e, sendo um pouco criativo, você junta mais cidades numa só viagem, você aproveita mais os seus pontos, gasta um valor menor, às vezes até compra um pouco mais de milhas, de 100 vai para 120 mil e leva um convidado com você. O seu orçamento que era para uma pessoa só dá para fazer uma viagem para 2. Continue voando. Vai lá, seleciona o seu passeio pela Europa, Malta é o destino nessa consulta. Tchau.